palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Leremos do versículo 6 ao 9. Colossenses, capítulo 2, versículo 6 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vamos orar? Meu Pai querido, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje. Te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor cuidou e tem cuidado de nós. E agora, Pai querido, estamos diante da sua palavra, a nossa verdade absoluta, e queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos oriente, nos ensine, nos transforme a partir da pregação da sua palavra. E que possamos, Deus querido, vivenciá-la, aplicá-la todos os dias de nossas vidas. Pedimos, Deus querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nada é mais óbvio nesse mundo do que a necessidade de mudança. Grande parte das pessoas procuram o cristianismo porque desejam algum tipo de mudança. Às vezes não sabem muito bem aonde querem essa mudança. Às vezes querem em si próprias, às vezes na sua família, às vezes em alguma circunstância, mas o fato é, todos nós desejamos mudanças. Nada é menos óbvio do que o que precisa ser mudado e de como a mudança acontece. Nós sabemos que precisamos da mudança e buscamos por ela. No entanto, nem sempre qual mudança precisamos parece tão claro e nem como ela vai acontecer. A vida cristã, nós temos visto isso em Colossenses e vários outros textos da palavra de Deus, ela vai ser um contínuo entre a escravidão e a liberdade. E a Bíblia vai nos advertir sobre a aparência enganosa do pecado, sobre a aparência enganosa do cativeiro, cheio de promessas de liberdade e promessas estas que temos apenas em Cristo Jesus. O problema hoje é que em nossa cultura nós temos um verdadeiro panteão de ídolos, de deuses. Cada um deles com seus próprios avisos, cada um deles com as suas próprias promessas de liberdade, cada um deles com as suas próprias soluções e teorias de mudança. Parecem todos muito atraentes, trazem consigo uma promessa que às vezes diz que vamos evitar o caos, que vamos ter liberdade, que a nossa agenda de orgulho e de amor próprio vão se manter intactos. Deuses travestidos de teorias humanas, deuses travestidos de filosofias, deuses travestidos de tradições humanas. Conforme nós temos visto em Colossenses, esse não é um problema moderno. Pelo menos, pelo que nós temos visto aqui, desde o século I nós já temos esse problema. É o que Paulo está falando àqueles irmãos no século I. Sempre há um questionamento no coração do homem. Em todas as épocas, em todos os momentos históricos, o homem sempre perguntou: quem eu sou? Por que estou aqui? E para onde eu vou? E na época do século I, e hoje ainda, as filosofias tentam responder a essas perguntas. As teorias humanas tentam responder a essas perguntas. É claro, sem que elas não têm sucesso nisso. E muitas vezes elas promovem mais dúvidas do que respostas. Mas enfim, o fato é, elas procuram responder as perguntas que os nossos corações fazem. Quem eu sou? Qual é o sentido da vida? Para onde estou indo? Da onde eu vim? Por que eu estou aqui? Na cidade de Colossos, que com seus próprios filósofos, a igreja estava enfrentando esse perigo. Pessoas travestidas de falsos mestres, ensinando falsos ensinos baseados em filosofias humanas.
E durante toda a história, a igreja lutou contra esse tipo de pensamento. Durante toda a sua história, a igreja lutou contra o ingresso de falsos pensamentos, de falsas teorias e filosofias mundanas dentro do seu povo. Então, Paulo está atacando exatamente esse elemento. Na verdade, um dos elementos da heresia colossense, ou seja, as vãs filosofias. O pensamento de que as filosofias humanas, os pensamentos humanos poderiam responder às grandes perguntas dos corações humanos. E o pensamento de que Cristo e sua palavra não são suficientes para responder a essas perguntas. Então Paulo aqui está exortando os colossenses a manterem fidelidade à divindade e suficiência de Cristo. E ele vai aqui nos dar algumas orientações para que nós possamos lidar com essas questões, lidar com esse adentrar de falsos pensamentos dentro da igreja, e como combatê-los e como impedir que eles entrem. Então Paulo vai começar a nos orientar aqui a partir do versículo 6. Ele diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nós falamos na última pregação que eu fiz aqui sobre o comparativo entre nós como igreja, como a noiva, e Cristo o noivo. E toda a perspectiva é essa: Cristo, o noivo, traz benefícios para a noiva e a noiva só leva prejuízos para o noivo. A primeira orientação que Paulo dá aqui para a igreja, para a noiva do Cordeiro é: ande como noiva de Cristo. Viva como noiva de Cristo. Se você realmente é a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, viva como tal. Não é terrível quando alguém casa com uma outra pessoa e essa outra pessoa continua vivendo como se fosse solteira? Continua definindo a sua agenda como se ela fosse solteira, a sua maneira de pensar, a sua maneira de vestir, a sua maneira de perceber a realidade à sua volta, a sua maneira de se relacionar com outras pessoas, como se ela ainda fosse solteira. Não é terrível isso? Paulo está dizendo exatamente que nós devemos evitar. Não viva mais como alguém que é solteiro. Vocês são a noiva de Cristo. Então andem como noiva de Cristo. Então Paulo está deixando claro aqui que a santificação recai sobre a necessidade de se apegar a Cristo, o Senhor, como todo suficiente. Como o Senhor cujos mandamentos devem ser conhecidos e obedecidos. E que em sua palavra nós devemos confiar. Em outras palavras, o que Paulo está nos dizendo aqui é: não se deixe enganar. A vida de vocês tem que estar em harmonia com o fato de vocês estarem casados. Muda tudo. A agenda muda, a rotina muda, a forma de pensar muda, tudo muda. Vocês abraçaram Cristo com uma fé viva. E então vivam da maneira como foram instruídos nessa fé. Sejam coerentes. Busquem viver conforme a relação que vocês têm com Cristo. Ou seja, vivam como noivo de Cristo. Assim, ele fala aqui no versículo 6: como recebestes Cristo Jesus o Senhor, andai nele. Ele agora é o seu Senhor. Você agora não é mais uma mulher solteira que não tem um Senhor sobre a sua vida. Você agora tem um Senhor. Você tem um noivo. Você tem um esposo. E Ele é Cristo. Viva, ande dessa forma. Então é inconcebível para alguém que se diz casado com Cristo viver como se não fosse casado. Não é inconcebível? Os casados aqui sabem disso. Não é inconcebível você casar com alguém e essa pessoa viver como se não fosse casada? Não é terrível isso? Não machuca? Não magoa a gente? A mesma coisa, Paulo está falando para nós. Vocês estão casados com Cristo. Vivam como a noiva de Cristo. Andem como a noiva de Cristo. Vivemos numa era entre o já e o ainda não. Né? E é exatamente nesse momento que a vida cristã é vivida. Em outras palavras, nós devemos lutar contra o pecado que luta dentro dos nossos corações e quer nos impedir de sermos o que Deus tem nos chamado para ser. Estamos sim libertos do pecado, mas ainda sob as influências do pecado. Estamos sim em processo de aperfeiçoamento, mas ainda não somos perfeitos. Então estamos entre o já e o ainda não, lutando contra o pecado e buscando uma mudança rumo a sermos parecidos com Cristo. Mas o fato de estarmos, digamos, do outro lado dessa dimensão, de toda a nossa vida, de toda a nossa carreira, não significa que devemos viver de qualquer jeito. Não significa que nós não fomos transformados
e que nós vamos continuar nos mesmos pecados. Então precisamos ter consciência da união com Cristo. E quais os benefícios recebemos desta união? Quais os benefícios recebemos de sermos casados com Cristo e andarmos nele? Somos justificados, declarados justos. Deus imputa a justiça que Cristo conquistou sobre nós. Temos uma nova vida, ou seja, há uma mudança radical no nosso estilo de vida. Não vivemos mais como solteiros, vivemos como a noiva. E somos habitados pelo Espírito Santo, unidos a Cristo, e agora o Espírito Santo habita em nós. Não estamos mais na carne, mas no Espírito. Então nós somos declarados justos, passamos a fazer parte de uma nova humanidade, da qual Cristo é o cabeça. Então, já unidos a Cristo, temos a habitação do Espírito Santo em nós e participamos da dádiva de Cristo, a sua igreja. Isso é ser a noiva de Cristo. Isso é estar unido a Cristo intimamente numa relação de casamento. Então Paulo, resumindo nesse primeiro versículo, ele quer dizer: vivam como aqueles que estão unidos a Cristo. Vocês têm vida nova. Estão mortos para o pecado e vivificados para viver uma nova vida. E aí alguns talvez estejam se perguntando: mas por que então ainda eu perco tanto? Por que ainda o pecado é uma realidade tão forte no meu coração? Porque nós somos sim uma nova criatura, uma nova pessoa genuinamente, mas não completamente nova. Nós estamos livres do pecado, mas estar sem pecado é uma coisa diferente de estar livre do pecado. O que isso significa? Que em Cristo nós estamos libertos do domínio do pecado, que em Cristo nós podemos dizer não ao pecado. No entanto, o pecado ainda constitui-se uma força em nossas vidas, conforme Romanos capítulo 7. No entanto, ainda há uma tensão do pecado em nossos corações e até do pecado contra nós. Nós podemos dizer não. Nós não somos escravos dele. Nós não fazemos o que ele nos manda. Mas ele ainda é uma grande influência. E às vezes nós temos dificuldade em dizer não a ele. Então, há essa colisão. Há um conflito, uma dupla realidade dentro de nós. Entre duas eras. A antiga, em que éramos escravos do pecado, e a nova era, em que agora o nosso Senhor é Cristo. Qual é o segredo da resistência, então, aos falsos mandamentos? A primeira orientação que Paulo nos dá: andem em Cristo. Vivam como a noiva de Cristo. E aí Paulo vai dizer no versículo 7, o que significa isso? Versículo 7. Nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Paulo vai dizer: vivam radicados em Cristo. O termo radicado vem do termo raiz, que também pode ser traduzido como enraizado. O que isso significa? Significa que nós devemos viver assim como a raiz de uma árvore vive. A raiz de uma árvore tem duas funções principais. A primeira delas é fixar a árvore no solo. E a segunda delas é tirar os nutrientes necessários para que a árvore viva, cresça e dê frutos desse mesmo solo. O que ele está querendo dizer é: vivam enraizados em Cristo, fixados nele, firmes nele, e retirem dele os nutrientes necessários para viver, para crescer. Não retirem de outras fontes, não retirem de outros lugares, não tenham outras coisas como a base da vida de vocês, não estejam enraizados em outras coisas, mas em Cristo. O que mais? Edificados. Edificados significa ir uma construção baseada em uma estrutura, em um fundamento. Ele quer dizer: estejam fundamentados em Cristo, baseados, firmados nele. Ele é a base das nossas vidas, ele é o nosso fundamento. O que mais? Confirmados na fé. Fé esta que se inicia por meio da pregação apostólica. Fé dada por Cristo e que está em Cristo. Constantemente confirmando aquilo em que cremos e para o qual vivemos com nossas vidas diárias. E por fim ele fala: instruídos e crescendo. Instruídos em sua palavra e entendendo que nela nós temos o suficiente para crescermos, como a árvore tem o suficiente para crescer com os nutrientes que ela tira do solo.
Instruídos que a palavra de Deus é toda suficiente para nos dar o crescimento e nos abençoar e nos ajudar a sermos mais parecidos com Cristo e crescendo nela. Tudo isso de que forma? Com gratidão. A gratidão que vai completar esse círculo, que é a expressão de um coração que reconhece o que o noivo fez. Isso vai reconhecer constantemente por meio de uma adoração diária, interminável, amorosa e espontânea. Paulo continua então, ele nos dá mais alguns alertas. Versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar em sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo aqui vai começar a tratar de uma maneira mais direta o problema da heresia de Colossos, que tem elementos do que nós hoje chamamos de gnosticismo. Não dá para ter muita certeza se era gnosticismo, mas tem elementos muito parecidos com o gnosticismo. Então esse próximo versículo vai ser uma refutação à parte dessa heresia que estava se alastrando na igreja de Colossos. No que eles acreditam, no que o gnosticismo acreditava e que é parecido com o que é dito aqui, em espíritos elementares do mundo, que para eles constituem uma hierarquia angélica. Então havia espíritos que controlavam os corpos celestes, os planetas, os sóis e tudo mais. Essas entidades, elas ditavam o destino do homem na Terra, segundo os gnósticos. Portanto, o gnosticismo ele mesclava conceitos que hoje nós temos na igreja. Conceitos de espíritos territoriais, por exemplo. E conceitos vindos também do que nós hoje vemos fora da igreja na astrologia. Então, para os gnósticos, esses seres formavam uma espécie de escada de acesso para que o homem pudesse chegar a Deus. Para lidar com o poder e a influência desses seres, o que eles tinham que fazer? Prestar culto a eles. Entrar numa relação com essas entidades. Eles acreditavam que esses seres aprisionavam os homens na terra, e para vencer essa prisão, eles precisavam agir de uma certa maneira, para então mortificar o corpo e poder então ascender a Deus, com o conhecimento secreto desses seres. Paulo está preocupado aqui com algo que parece isso. Ele fala assim, olha, tomem cuidado para ninguém enredar vocês com filosofia e vã sutileza. E aqui, outras traduções, na segunda parte aqui, traduzem esse versículo como os espíritos rudimentares do mundo. E não só rudimentos do mundo, como está na nossa tradução. Então, há um entendimento aqui de que eles estavam se referindo a esses espíritos angelicais, esses seres, essa cadeia de seres, que os gnósticos acreditavam, que davam acesso a Deus. Mas seja relacionado a isto ou não, Paulo está nos dizendo para tomar cuidado com filosofias e suas vãs sutilezas. Agora, algo que é fato, que nós temos convicção, é de que a filosofia grega era muito forte no século I. E sim, ela influenciou a igreja não só no século I, mas até hoje ela influencia a igreja, até hoje ela influencia o mundo. E uma parte do ensinamento da filosofia grega era de que o que era material era inferior em mal, e o que era espiritual era superior em bom. É o que nós vamos chamar de dualismo platônico. Então, o apóstolo está recomendando cautela com os pensamentos filosóficos da época. Podem ser esses que eu estou falando aqui, ou podem ser até outros mais. Eu dei alguns exemplos para vocês. A preocupação de Paulo é: tomem cuidado com uma proposta de interpretar o mundo fora das Escrituras. Tomem cuidado com uma proposta de entender quem você é fora das Escrituras. Tomem cuidado com uma proposta de mudança fora das Escrituras. Tomem cuidado com uma proposta que diz para onde nós vamos fora das Escrituras. Tome cuidado com essas filosofias e vãs sutilezas. E depois ele fala da tradição dos homens. Provavelmente aqui a ideia é de uma referência à tradição judaica. Uma tradição oral que se consolidou entre o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, e a vida de João Batista, que foi o último profeta e que pregou a vinda de Cristo. Chamava-se de Torá oral. Essa Torá tinha várias tradições
que foram inclusive as combatidas por Jesus Cristo. E essa tradição oral, ela foi assimilada por muitos da época. Então talvez, há uma possibilidade de Paulo aqui estar se referindo a essa tradição oral, chamada Torá oral, que foi desenvolvida entre Malaquias e a vida de João Batista. E o termo espíritos elementares do mundo era uma expressão grega, encontrada na literatura gnóstica, que se referia a esses seres angelicais dos quais eu já falei. Então o que Paulo está aqui fazendo? Ele está negando a ideia de que essas filosofias, esses pensamentos não encontrados nas Escrituras pudessem dar as reais respostas que os colossenses desejavam para seus questionamentos do coração. Então Paulo fala de filosofias e vãs sutilezas, que aponta para a filosofia herética. Paulo fala de tradição dos homens, que aponta para o judaísmo baseado na tradição oral. E Paulo fala de espíritos elementares, que aponta para as tradições pagãs e místicas. Ou seja, a heresia colossense era um misto de filosofia grega, tradição judaica oral e misticismo. Era um sincretismo desses pensamentos. E agora Paulo vai nos deixar algumas preocupações. Vamos ler versículo 9. Vou reler o 8 e depois o 9. Cuidado que ninguém vos venha enredar em sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O termo aqui, enredar, é um termo que significa também escravizar, levado à força, raptado. Há uma preocupação de Paulo aqui, em que nós não sejamos escravizados, enredados por uma forma de pensar não bíblica. Paulo está preocupado em que nós sejamos levados à força por pensamentos que contrariam as Escrituras. E ele nos estimula a viver de olhos abertos aos pensamentos filosóficos e culturais da nossa época, que procuram ganhar a nossa fidelidade, mas que realmente não vão nos oferecer o que propõem. Agora, não pensa que essa advertência de Paulo estava apenas restrita a grandes decisões da nossa vida ou a grandes doutrinas. Às vezes, quando se fala de heresia, a gente pensa em heresia só em termos grandes, né? em questões doutrinárias. Mas sabe quando nós percebemos que as pessoas, às vezes, falam uma coisa e vivem outra? Às vezes defendem uma doutrina, mas na prática há uma heresia no coração delas? Sabe quando a gente percebe que as pessoas, às vezes, ensinam uma doutrina, mas na prática a heresia domina o coração delas? Quando há uma diferença entre o que elas ensinam, pregam, falam e o seu dia a dia, a sua vida diária. A maneira como tomam suas decisões. A maneira como encaram o pecado do próprio coração e encaram o pecado do outro. Aí nós podemos perceber que muitas vezes as pessoas lidam com todas essas questões não baseadas nas Escrituras, mas em filosofias e teorias humanas, ou em tradição de homens. Por que essas filosofias se apresentam como superiores a Cristo, a ponto de às vezes nos encantarem, de atraírem a nossa atenção? Por quê? Porque elas são muitas vezes com uma capa muito bonita, o embrulho delas é muito bonito muitas vezes. Elas mascaram-se como sabedoria bíblica. Elas tomam emprestado aspectos da sabedoria bíblica, quando na verdade não são a sabedoria bíblica. Porque elas apresentam uma proposta para que a pessoa viva, mas viva sem Cristo. E de uma profunda mudança que somente Cristo pode trazer. Eu queria dar alguns exemplos de alternativas enganosas, vindas da tradição humana, vindas de filosofias humanas e não de Cristo, que são oferecidas todos os dias a nós. E que às vezes nós falamos uma coisa na nossa teologia oral, mas na teologia prática fazemos de outra forma. Eu queria dar alguns exemplos. Quais são os pensamentos mais comuns, as propostas mais comuns, que fazem com que na prática, no dia a dia, nós possamos agir sem a sabedoria bíblica, mas baseada em filosofias humanas e tradições humanas? A primeira delas é quando nós dizemos que as circunstâncias é que precisam mudar para que nós mudemos. Isso não é Bíblia, isso é behaviorismo. Isso não é Escritura.
eu dizer que o ambiente tem que mudar para que eu mude. Não, no dia que não tiver mais trânsito até meu trabalho, aí eu vou vencer a ira. No dia que meu cônjuge mudar, eu mudo. No dia que meu chefe mudar, eu mudo. No dia que as circunstâncias mudarem, eu vou mudar. Isso não é Bíblia. Isso é teoria humana, isso é proposta psicológica, mas isso não é Bíblia. Algumas pessoas falam assim, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou ser alguém melhor. Quando eu me casar, a vida vai ser um mar de rosas. Se eu conseguir sair desse casamento complicado que eu vivo hoje, eu vou ser uma pessoa melhor e tudo vai ficar bem. Se encontrar alguém que me valorize, aí eu não vou ficar tão deprimido mais. Se meus filhos me respeitarem da maneira que eu quero que eles me respeitem, aí eu não vou mais me irar com eles. São pensamentos que nos vitimizam e que colocam a culpa nas circunstâncias, não olham para o próprio coração. Muitas vezes nós falamos uma coisa aqui, mas agimos como que para eu mudar, o ambiente precisa mudar. O que vai valer? Na verdade, qual é a crença do meu coração? A crença do meu coração é: Cristo muda o meu coração. Quem muda são as circunstâncias. O meu Deus são as circunstâncias e não Cristo. Esse é o meu Deus pessoal. Esse é o meu Deus funcional. O primeiro a utilizar essa abordagem foi Adão. Senhor, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Culpando outra pessoa. Culpando uma circunstância, o trabalho, a falta de dinheiro. Agora, eu reconheço que todos nós somos tentados a culpar circunstâncias. Só que essa abordagem ela é enganadora, ela é fútil. Porque ela não considera a necessidade que nós temos da graça redentora de Cristo e coloca a culpa do meu pecado nas circunstâncias e, em último estágio, no próprio Deus que enviou a circunstância. Não foi assim que Adão fez? Ele não disse que a culpa era só de Eva, ele disse que a culpa era de Eva porque a mulher que Deus havia dado a ele. Ou seja, no fundo, Adão estava culpando o próprio Deus. Quando reclamamos do trânsito e dizemos que ficamos irados por causa do trânsito, estamos colocando a culpa em Deus da nossa ira. Estamos culpando Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele permitiu o trânsito difícil naquele dia de trabalho. Quando temos um emprego difícil e viramos murmuradores, pessoas insatisfeitas com a vida, e colocamos a culpa no emprego difícil, estamos colocando a culpa em Deus, porque Ele que deu aquele emprego para nós. Então, nesse caso, há um outro Deus governando as nossas conclusões, os nossos pensamentos, e não o verdadeiro Deus. Um outro problema que nós temos, um outro pensamento que às vezes nós ficamos escravizados a ele, é colocar a culpa do meu pecado ou do que está acontecendo no meu próprio comportamento. E achar assim que o problema real é comportamental. Nesse caso, a gente está mais perto do alvo. Está mais perto do problema real, mas ainda não chegamos lá. Sabe aquele caso? É aquele caso seguinte: olha, eu devia ser mais paciente e agradável com minha esposa. Eu preciso parar de estourar com os meus filhos. Eu preciso ser mais generoso com as ofertas da igreja. Eu deveria evangelizar meus vizinhos. Eu deveria parar de olhar sites pornográficos. Parece assim, olha, se eu parar de ter esses comportamentos, vai ficar tudo bem. Minha vida vai ser maravilhosa, minha vida vai ser melhor e as coisas vão mudar. Sim, essas declarações ditas aqui são verdadeiras e são importantes que nós almejemos isso. Mas o problema real não está no comportamento. Ele é apenas uma expressão do problema real. Esse tipo de pensamento não investiga as reais causas do porquê as pessoas agem do jeito que elas agem. E do porquê eu mesmo estou agindo do jeito que eu acho. Para esse tipo de pessoa, basta apenas mudar tirar o mau comportamento e colocar um bom comportamento no lugar. E está tudo resolvido. Eu acho que é a proposta terapêutica dos alcoólicos anônimos. Qual é a proposta dos alcoólicos anônimos? O problema é que você é um alcoólatra, você precisa parar de beber. Então nós vamos ajudar você a parar de beber. E muitos realmente param de beber. A técnica terapêutica até funciona para muitos. Só que o problema real era a bebida. O problema real era o coração sem domínio próprio, que não conseguia lidar com a bebida. Ou seja, o mesmo cara que venceu o álcool,
ele pode continuar sendo um péssimo marido, um péssimo pai, um péssimo trabalhador. Porque se acreditou que substituir um comportamento de beber por um de não beber estava tudo resolvido. Mas o coração muda. Então a pessoa espera e acredita que só substituir um mau comportamento é o suficiente. Não olha para as motivações do coração. Trabalha apenas o comportamento com técnicas que ajudam a mudar o comportamento, mas que não mudam o coração. O que está errado no caso desse? Qual o problema? A Bíblia não manda o marido ser paciente com a esposa. A Bíblia não manda a gente falar a verdade em amor, ouvir as pessoas. A Bíblia não manda fazer isso. Sim. Mas o problema dessa abordagem comportamental é que ela ignora a necessidade de Cristo e do poder de Cristo para mudar primeiramente o meu coração e depois o meu comportamento. Até mesmo uma versão cristã dessa abordagem faz separação entre os mandamentos e o contexto cristocêntrico dos mandamentos. Siga os mandamentos e está tudo ok. Não é isso. Ame a Cristo de todo o coração e então você vai seguir os mandamentos. Se algo fundamental nas Escrituras é que Deus atua em nossos corações para que eles sejam mudados pelo poder do Espírito Santo através da pregação da palavra. Palavra e Espírito trabalham juntos, nos capacitando a ver Cristo com todo o seu poder e misericórdia. Mas só uma mudança de coração nos reorienta verticalmente e nos reorienta horizontalmente. Só uma mudança de coração nos faz abandonar falsos deuses e amar integralmente, totalmente, profundamente ao verdadeiro Deus. Mudança comportamental nunca é suficiente. Mas há uma outra abordagem que chega um pouco mais fundo, mas que também nos engana. Achar que mudança de pensamento está tudo ok. Mudei os meus pensamentos. Não é só comportamento. Ok, então vamos mudar também os pensamentos. Mude o pensamento e vai estar tudo bem. Né? Esse é o tipo de ideia que pensa que a educação muda pessoas. Muitos acreditam que mudar apenas o pensamento, mudar apenas a forma de pensar a respeito de circunstâncias é o suficiente. Essa visão ainda é mais próxima do que a comportamental, mas não chega lá ainda. Eu não vou aqui ignorar que pensamentos desempenham um papel muito importante em determinar atitudes e reações. A maneira como nós pensamos contribui muito para a maneira como reagimos e como fazemos escolhas. Eu não vou negar isso. Mas a Bíblia nos convida a mudar mais do que a forma de pensar. Por quê? Porque essa abordagem de apenas mudar pensamento também omite a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Ela reduz o nosso relacionamento com Cristo a pensar os pensamentos de Cristo e agir como Cristo agiria. Bom, se você tem um problema de ira, o que uma pessoa que pensa assim vai te aconselhar? Memorize versículos bíblicos sobre ira e está tudo resolvido. Se você não está contra o medo, basta ler a Bíblia, as passagens que falam de medo, e você vai voltar a ter confiança. Fica parecendo que a questão é só aqui, no pensamento. Você tem que mudar a sua forma de pensar. E a falha que nós temos nisto é que Cristo não veio apenas para mudar os nossos pensamentos. Cristo veio para mudar quem somos. Na mais profunda raiz daquilo que somos. Cristo veio para mudar tudo em nós. Porque nós somos mais do que pensadores. Nós somos adoradores. Que entram em relacionamento com uma pessoa que nos dá vida. Cristo. Se eu pensasse assim, gente, quando eu fosse na UTI, uma pessoa que está em estado vegetativo, eu não abriria a palavra, leria a palavra, pregaria para aquela pessoa e oraria por ela, porque eu dizia, ela não está pensando, ela não vai entender. Então, se ela não entende, para que ler Bíblia para ela? Mas o Espírito Santo age mais profundo do que nos nossos pensamentos, ele age no nosso coração. E eu creio que alguém que está em coma, o Espírito Santo chega lá na profundeza do coração e alcança também. Eu creio que alguém que está com Alzheimer, que já esqueceu de tudo da vida, que esqueceu até a forma de falar, de andar, o Espírito Santo pode atingir o coração daquela pessoa e transformá-la. E ela também deve ser alvo dos nossos evangelismos. Aqueles que acham que basta a mudança de pensamento,
não vão querer gastar tempo com alguém que não pensa como pessoas normais pensam. Cristo veio para transformar todo o nosso ser, não apenas a nossa mente. Um outro pensamento que às vezes nós temos, que nos engana é: basta mudar o meu próprio conceito de mim mesmo. Como que a gente vê isso? É aqueles conceitos que dizem assim: acredita em você mesmo. Você é uma pessoa boa e talentosa, vá em frente. Você pode fazer qualquer coisa que disponha a fazer. Não seja tão duro com você mesmo. Né? Esse negócio de ficar sentindo culpado, isso não é bom. Então essa abordagem, ela olha para dentro da pessoa e procura poder para mudar dentro da própria pessoa. E fala assim: olha, o importante é que você pense bem acerca de si próprio. Qual a origem desse pensamento? De que nós somos bons e nascemos bons. De que se eu me amar primeiro, aí então sim eu poderia amar o meu próximo. E muitos ainda procuram base bíblica para isso. Quando Cristo fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, as Escrituras não estão dizendo que eu primeiro me amo para depois amar o meu próximo. As Escrituras dizem que assim como eu já me amo, eu devo amar o meu próximo. Já parte do pressuposto que nós amamos a nós mesmos acima de todas essas coisas. A ideia aqui não é, gente, quando você estiver, por exemplo, num restaurante e for colocar salada no seu prato, que você coloca salada ruim no seu prato e boa no prato da pessoa que está ao seu lado. A ideia aqui é que a mesma salada que você coloca no seu prato, você coloca no da outra pessoa. Mas o que a gente geralmente faz? A gente vai nos melhores, cata as melhores e deixa as estragadas porque está depois da fila, né? Por quê? Porque a gente se ama. Não precisa ninguém nos ajudar a desenvolver o amor que nós temos por nós mesmos. Então esses são alguns exemplos de formas de pensar, de filosofias, de pensamentos não bíblicos, mas que muitas vezes moldam a maneira como nós agimos. E aí Paulo vem com a palavra final. Fala no versículo 9: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que Paulo fala o seguinte? Por que Paulo conclui essa perícope com esse versículo? Porque ele fala: vocês não precisam de nenhuma forma de pensar não bíblica. Vocês não precisam de basear a mudança de vida e procurar resposta para quem são, o que estão fazendo aqui, para onde irão, em pensamentos filosóficos. Vocês não precisam basear a mudança de vida em pensamentos filosóficos ou tradições humanas. Por quê? Porque em Cristo vocês são plenos. Porque nele habita plenamente, aliás, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Em Cristo vocês são plenos. Mas o texto está falando de mim, está falando de Cristo. Você esqueceu que você é casado com Ele? Que você é a noiva? Que é herdeiro daquilo que Ele tem? Se Ele é pleno, nós recebemos plenitude em Cristo Jesus também. Então a afirmação, ela poderia parecer escandalosa para os hereges da época. Porque eles acreditavam, por exemplo, que o corpo era inferior. E Paulo fala: no corpo de Cristo, corporalmente, habita toda a plenitude da divindade. Paulo está batendo de frente aqui com os pilares daquela falsa religião, ao declarar que a divindade habitou corporalmente. Que Cristo é plenamente Deus. Que o fato dele ter um corpo, viver como nós, não fazia com que ele não fosse plenamente Deus. Que o infinito entra na finitude do tempo. Que aquele que é supremo, soberano, entra na limitação da nossa era. Portanto, nele, nós, suas noivas, também somos plenos. Para o gnóstico da época, eles acreditavam que só poderia alcançar aperfeiçoamento através de um certo crescimento espiritual. Baseado em quê? Baseado em algumas práticas. Baseado em alguns conhecimentos. Eles listavam um patamar dentro de espiritualidade. O material era o menos espiritual. Depois vinha o carnal. Depois o psíquico e depois o espiritual. Eles faziam uma hierarquia de coisas mais espirituais e menos espirituais. E havia 4 níveis ditos aqui para se chegar a Deus.
Mas Paulo está dizendo, vocês não têm necessidade de subir nenhuma escadinha, subir nenhuma hierarquia de seres para chegar a Deus. Porque em Cristo vocês são plenos. Em Cristo vocês têm tudo o que necessitam. Em Cristo, tudo que é necessário saber sobre Deus foi revelado. Quando alguém se torna cristão, a plenitude habita nele. Não precisamos de mais nada para nos preencher. Não precisamos de um amor redentivo para nos preencher. Não precisamos de amizades redentivas para nos preencher. Não precisamos de emprego redentivo para nos preencher. Não precisamos de dinheiro para nos preencher. Não precisamos de lazer para nos preencher. Em Cristo somos plenos. Em Cristo temos plenitude. E isso é surpreendente quando nós consideramos a grandeza de Deus. Nós somos o templo desse Deus grandioso, pleno, divino. Deus escolheu habitar em você pelo Espírito Santo. Você é dele e ele é seu. Não é isso que Pedro diz em 1 Pedro 4? Qual participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo? Nós não, eu não estou querendo dizer aqui que nós nos tornamos deuses, mas que o divino vive em nós. Desde o momento em que nós confiamos em Cristo, o divino vive em nós. Temos tudo nele que precisamos para viver de modo piedoso. Não há necessidade de sermos seduzidos por promessas enganadoras e fúteis de mudança. Não há necessidade de nos deixarmos enredar, escravizar por pensamentos que nos levam para longe de Cristo. Promessas que na verdade são formas de escravidão, que nos sujeitam a nós mesmos e à nossa própria autossuficiência, que nos escravizam às nossas próprias agendas. Sempre é tentador encontrar satisfação em qualquer outro lugar que não em Cristo. Eu, por exemplo, adoro conforto e paz. Adoro chegar em casa e ter paz e conforto. E no afã de conseguir isso, eu posso ter dois movimentos. O primeiro, eu posso ter ira quando não consigo conforto e paz. Se alguém me atrapalhar em conseguir o que eu quero, eu posso atacá-lo. Por ele estar impedindo que eu atinja o que eu quero. O segundo movimento que eu posso ter é de me fingir como piedoso, sendo agradável à pessoa para conseguir o que eu quero. O problema é, nos dois casos, o alvo não é a glória de Deus. O alvo não é ser parecido com Cristo. Nos dois casos, o alvo é querer conforto. O Deus funcional de muitos de nós. Paulo nos diz que em Cristo recebemos plenitude. Que eu não preciso me encurvar diante do Deus conforto para ter plenitude. Em Cristo eu tenho plenitude. Que eu não preciso me curvar diante de nenhum Deus que se apresenta a mim para ter plenitude. Porque em Cristo nós somos plenos. Se agimos com base nessa verdade, nada pode nos tirar o que já é nosso. Com sossego ou não, com paz ou não, com conforto ou não, nós podemos viver em harmonia com Deus e com o nosso próximo. Porque em Cristo nós somos plenos. E exatamente nesses pequenos momentos que os nossos ídolos são revelados. Sim, há pessoas que disfarçam muito bem. E infelizmente o ídolo do coração delas só é revelado nos momentos desastrosos de suas vidas. Mas há várias outras, a maioria de nós revela os seus ídolos nos pequenos momentos. Como eu ajo quando eu chego cansado do trabalho e não tenho o que eu desejo? Como eu ajo quando eu não consigo fechar as contas no final do mês? Como eu ajo quando alguém se coloca entre mim e aquilo que eu tanto desejo? É aí que os ídolos são revelados no dia a dia. E é aí que eu começo a entender. Será que eu creio que realmente Cristo é pleno? Será que realmente eu vivo como a noiva de Cristo? Será que realmente eu vivo, eu ando como aquele chamado para viver uma relação íntima com o Senhor Jesus Cristo? O que a plenitude de Cristo nos dá? Eu só vou citar, porque essas passagens serão pregadas na próxima pregação. Mas eu só vou citar.
O que essa plenitude nos dá? Versículo 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A plenitude nos dá a purificação dos nossos pecados. Em Cristo os nossos pecados são cancelados, a nossa dívida é cancelada. Mas o que mais? Versículo 13. E a nós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Nós temos vida nova. O perdão dos nossos pecados nos dá liberdade sobre os poderes do mal. Nós temos uma nova história e temos um novo poder. E nova história e novo poder não podem ser separados. Devemos manter juntos uma nova história e um novo poder sobre o pecado em nossas vidas. Por quê? Porque imagina que você tem uma nova história, mas não tem um novo poder. Você vai cair de novo no pecado. Imagina que você tem um novo poder, mas não tem uma nova história. Você está condenado pelo seu passado. Por isso as duas coisas caminham juntas. Nova história. Somos novas criaturas. O nosso passado não nos condena mais. Estamos libertos dele. E novo poder. Passamos a ter condições de dizer não ao pecado. Em Cristo Jesus. É exatamente isso que o sacramento do batismo representa. Essas duas realidades. Purificação. O pecado é retirado de nós. Nós somos limpos e temos uma nova posição diante de Deus. Aceitos por Ele, por causa do que Cristo fez por nós. Mas também o batismo enfatiza que nós estamos unidos à família de Deus, à igreja visível. Ele nos apresenta uma nova comunidade da fé. E o pastor Sulei disse bem claramente hoje, que nova vida precisa ser vivida no contexto de comunidade. Nós precisamos uns dos outros para vivermos essa fé. Jesus morreu para nos dar nova história e novo poder. Jesus morreu para que nele sejamos plenos. Ele morreu a morte que nós devemos ter morrido. Escapamos da condenação que ele recebeu. Sua ressurreição é a nossa ressurreição. Deus está satisfeito conosco porque ele está satisfeito com Cristo. Nós somos erguidos para uma nova vida pela concessão do Espírito Santo a nós. Portanto, meus irmãos, o pagamento dos pecados por Jesus Cristo e sua vida de retidão se tornam nossos. Por isso, nós somos plenos. O Espírito ressuscitou Cristo dentre os mortos, trazendo nova vida a nós. Poder para crescimento à semelhança de Cristo. Em Cristo recebemos tudo. Regeneração, perdão, santificação. Somos tratados como se tivéssemos obedecidos perfeitamente à lei. O Espírito nos promove santificação. E recebemos a promessa de que um dia seremos perfeitos e viveremos com Deus para sempre. Não falta nada a você. Você não precisa de Cristo e mais alguma coisa. Ele é suficiente. Tudo que Ele é, nós somos. Tudo que Ele conquistou, nós temos. Todas as heranças do primogênito são comunicadas a nós. Há plenitude em Cristo. Então para de olhar. Para de olhar para as vãs filosofias. Para de olhar para as tradições dos homens. Para de colocar fé, confiança, expectativa nelas. Olha para Cristo. Olha para a plenitude que você tem em Cristo. Olha para o Senhor Jesus Cristo. Nele temos tudo o que é necessário. Você não precisa de ser amado por alguém nessa vida para ser feliz. Você não precisa de ter o melhor emprego do mundo para ser feliz. Você não precisa de ter sucesso profissional para isso. Você não precisa ter atenção e popularidade com as pessoas para isso. Em Cristo temos tudo.
nada mais precisa ser acrescentado a nós. A plenitude em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé e orar?